continuar, né, vamos direto ao assunto. Direto. Nós vamos hoje continuar falando sobre o Evangelho de Marcos. A ideia hoje de manhã era concluir Marcos, Mateus e Lucas, mas eu espero, para ser bem sincero, que a gente consiga pelo menos sair de Marcos e terminar Mateus. Lucas provavelmente não dê tempo hoje. Por quê? A importância de conhecer esses livros, né, de compreender a mensagem, a forma como eles foram escritos, as razões, né, o propósito de cada livro, vai nos ajudar a ter uma compreensão melhor das Escrituras. Então, a semana passada a gente parou naquela parte onde a primeira geração de cristãos estava morrendo, havia um sentimento, né, predominante entre os cristãos primitivos de que Jesus voltaria logo. Então, aqueles cristãos não tiveram no primeiro momento a preocupação de transcrever os seus pensamentos, as histórias que eles viveram com Jesus, só que de repente os pais da igreja começaram a morrer, né? A gente vai ver que Tiago, o irmão de Jesus, ele foi morto, né, martirizado no início dos anos 60. Paulo já estava preso por algumas vezes, Pedro também já tinha passado pela prisão algumas vezes, e tudo indicava que eles também seriam mortos. E lembrando que Paulo não caminhou com Jesus, não andou com Jesus. Então Pedro, nesse caso, era uma peça importante, né, fundamental, assim como também João, né, o discípulo amado, que João, ele era aquele tipo de pessoa, a gente vai estudar lá na frente sobre João, mas ele é uma pessoa muito relacional e amistosa. Então João, ele de certa forma, ele foi poupado da morte nesse momento de perseguição, porque ele tinha uma natureza diferente, a gente vai entender. Outros sim, João também era mais jovem do que os outros apóstolos, então, mas ele não tinha, né, ou não exercia um papel tão predominante quanto Pedro, Tiago e Paulo. Então, quando os cristãos perceberam que Paulo corria o risco de ser morto, assim como Pedro e outros também, então vem a necessidade de um registro, né, por escrito da vida, da obra de Jesus Cristo, né, e aí eles começam a ter essa preocupação através da tradição oral, né, as pessoas compartilhavam, comentavam, e alguém, né, no caso aqui Marcos, ele tem essa preocupação de escrever esses relatos, lembrando que Marcos, ele teve o privilégio de estar em Roma, provavelmente, né, no final da vida de Paulo, como também no final da vida de Pedro. Então ele vai ter a oportunidade de ouvir esses homens, os seus relatos, suas experiências, e ele vai tentar de alguma forma compilar isso, né, como a gente vai ver adiante. O Evangelho de Marcos, então, ele não é, a gente poderia dizer que ele não é assim uma coleção de amontoados da tradição oral, né? A tradição oral é conhecida no grego, né? Se vocês ouvirem algum pregador falando sobre isso, perikopai, que era a tradução oral, né? Então, a tradição oral, perikopai, era como se chamava, né, essa forma de tradução, onde as pessoas passavam a história adiante. Também Marcos não é uma biografia. E por que Marcos não é uma biografia? Quais são os componentes que devem constar numa biografia? Por exemplo, se eu estou falando aqui do Miguel, né, eu vou fazer um registro histórico contando a vida do Miguel. Eu preciso falar da infância do Miguel, eu preciso descrever o Miguel, né, a sua complexão física. É interessante falar por onde o Miguel estudou, se o Miguel ele
teve alguma formação específica numa determinada área. Eu tenho que falar dos filhos do Miguel, da esposa do Miguel. Eu vou falar dos registros antigos históricos. Se falava até da cor dos olhos da pessoa, a cor do cabelo. Se lembra de Eliseu, o profeta calvo, e ali não é uma biografia, mas uma descrição física de como era o profeta. E a gente vai perceber que em Marcos não tem praticamente nada sobre isso. Ou seja, a preocupação de Marcos e também dos cristãos naquela época não era em escrever uma biografia da vida de Jesus. Eles não têm aquela preocupação de detalhar, talvez pelo momento histórico, né, da época, mas eles não têm essa preocupação de descrever detalhadamente a compleição física de Jesus, tanto que não se tem quase nada sobre a infância de Jesus. Principalmente também, ontem, aliás, eu pregava aqui e falava que Jesus foi carpinteiro, mas a gente não tem uma descrição de quanto tempo Jesus exerceu a profissão de carpinteiro, que tipo de móveis Jesus produziu, né? Essas coisas não eram relevantes naquele momento. Na verdade, o que Marcos ele quer fazer, ele quer transmitir para gerações posteriores a mensagem de Jesus. Esse é o foco dele. Então, se a gente ver tem uma Bíblia aqui, ó. Vou abrir aqui em Marcos, capítulo 1. Essa Bíblia é tão chique, rapaz. Tem tanta mensagem aqui que o camarada que é dono dessa Bíblia nem precisa ler a Bíblia e preparar sermão. Já tem um pacote aqui. Já viram essa Bíblia? Bíblia é de meninas, hein? É isso? A Bíblia é para meninas. Não sei quem que é, curiosidade. Agora, Andressa. Para descobrir. Como é que começa o Evangelho de Marcos? Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje. A boa notícia que fala a respeito de Jesus. Em outra diz, o Evangelho. Por que Evangelho? A palavra Evangelho significa, alguém se lembra? Boas novas. Boas novas. A boa notícia, né? A respeito de Jesus. Então, o que na verdade, o propósito de Marcos é falar sobre as boas novas de Jesus, de um homem que viveu, entre outros, né, que teve uma mensagem de salvação, de arrependimento, que trouxe cura interior à humanidade, trouxe cura física também à humanidade, e nós vamos ver também que ele trouxe a libertação, né, à humanidade dos demônios e dos temores que atormentavam a vida das pessoas no mundo de então. O Evangelho é a boa nova do reino de Deus, ou seja, a boa notícia sobre o governo de Deus, sobre a soberania de Deus. Deus é proclamado no livro de... Assim, deixa eu só voltar um pouquinho antes aqui, que tem uma informação importante, que é de um livro, né? O autor dele é Rudolf Otto, que é o Reino de Deus e do Filho do Homem. Na página 105 desse livro, ele diz assim, que o poder redentor de Deus veio em Jesus para libertar o mundo preso nas garras de Satanás, ameaçado pelo diabo por demônios, atormentado, possesso, afligidos pelos demônios. Ou seja, qual era o conceito da época? Lembra que a gente saiu do Antigo Testamento, onde se falava muito sobre falsos deuses. E de repente a gente entra num contexto agora do Novo Testamento, onde se fala muito sobre anjos, demônios, inferno, né? A mensagem do Antigo é totalmente diferente da mensagem do Novo. Então Deus é proclamado através do Evangelho de Marcos como alguém que vem para salvar o pecador. Aliás, isso é muito importante. O Evangelho de Marcos não é o Evangelho da condenação, não é o Evangelho do juízo. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da salvação, que mostra um Deus que se preocupa com a humanidade e que quer, de alguma forma, libertar o homem desses poderes opressores que estavam afligindo a humanidade. A teologia de Marcos está ligada intimamente com a história e o acontecimento
real. Ou seja, através de Jesus Cristo, né? Deus se personificou, ou seja, Deus ele se fez humano através de Jesus e entrou para a história, né? Através de Jesus se revelando aos homens, Cristo como o grande Salvador. O que nós vemos ainda no Evangelho de Marcos? Que o cristão ele pode estar sofrendo por amor a Cristo, mas a verdadeira batalha do cristão, ela não se dá no campo natural, no campo físico. Ou seja, a nossa batalha não é empunhar armas de guerra e defender a nossa fé derramando o sangue de outros, como algumas religiões fazem. A batalha do crente, na verdade, é uma luta, né? Eu vou usar uma expressão aqui não muito comum de se ouvir, mas é uma luta cósmica entre Deus e o diabo, entre uma natureza humana decaída que está afligida e sob o domínio de demônios e uma natureza humana restaurada sob o domínio de Jesus Cristo. Então a nossa grande batalha, né, por isso que Paulo vai escrever lá aos Efésios, olha, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, potestades. Por quê? A nossa batalha ela é cósmica, ou seja, ela não se dá entre pessoas, mas pessoas acobertadas pela graça de Deus, né, sob o sangue de Jesus, sob a autoridade de Jesus, elas lutam, né, contra esse poder que aflige a humanidade, que são os poderes das trevas. Então o que a gente percebe? Que ainda no livro de Marcos, que Jesus Cristo veio, e as boas novas que Marcos anuncia através de Jesus, é que Jesus Cristo veio para destruir esses demônios. Então Jesus não veio, na concepção de Marcos, Jesus não veio para dar ouro, Jesus não veio para dar prata, Jesus não veio para que os homens se tornassem poderosos e subjugassem outros. Jesus não veio para conquistar cidadelas, reinos, não foi esse o propósito. E Marcos vai deixar isso muito claro, que a vinda de Jesus, ela se deu com um propósito. Qual que era o propósito? Libertar o homem do poder do diabo. Isso é muito interessante, porque esse é o Evangelho que deve ser pregado até os nossos dias. Então, o mundo do Novo Testamento é um mundo que se principia, né, com a humanidade vivendo temores sob domínio de demônios. Note que Jesus expulsa demônios do jovem, expulsa demônio da mulher, né, expulsa demônio de um homem, porque a humanidade estava afligida com esses poderes opressores. Aqui até cabe uma discussão, né, em relação à existência ou não dos demônios. De repente, existe uma corrente teológica que vai dizer assim, não, os demônios, na verdade, não são seres espirituais. Os demônios que se refere à Bíblia aí, na verdade, era todo o poder opressor que a humanidade no mundo antigo vivia naquela época. Então, a tirania política, né, os povos sobrejugados, né, ou melhor, sobrepujados, né, por outras nações. Então, diante de toda essa opressão que o povo estava vivendo, Jesus vem e traz uma mensagem de paz. Uma paz que liberta as pessoas desse jugo. Mas vamos deixar essa história mais para frente, porque, na verdade, embora alguns teólogos queiram defender essa tese, a verdade é que a mensagem de Marcos deixa bem claro, a humanidade está sob o domínio de demônios. E Jesus veio para libertar a humanidade dessa tirania diabólica. Então, alguns vão dizer assim, olha, essas tensões entre os homens, alienações, doenças, todas elas são de origem psicológicas ou psicossomáticas, né? Ou seja, isso tudo está relacionado às coisas que as pessoas ouvem, às coisas que as pessoas vão absorvendo, às doenças de fato que Jesus curou, né, na concepção desses teólogos. Eram doenças psicossomáticas, ou seja, as pessoas elas se viam doentes, elas se tornavam doentes por causa das opressões. E diante disso, né, então, alguns tendem a dizer
que a mensagem de Jesus, na verdade, não era uma mensagem de libertação de demônios. Mas, volto a repetir, não é isso que Marcos está dizendo. Marcos, ele deixa bem claro que havia uma dominação demoníaca naquele tempo, e que essa dominação estava subjugando as pessoas, oprimindo as pessoas, deprimindo as pessoas, e que elas precisavam de libertação. Então nós podemos dizer, com base no Evangelho de Marcos, que na verdade o que as pessoas estavam precisando não era de um tratamento psiquiátrico, eles precisavam era de libertação. E Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O perigo principal, numa compreensão literal dos demônios, é que a pessoa tende a excusar-se pelos seus pecados. Ou seja, quando a pessoa, ela nega essa existência de seres espirituais vivos, que afetam a mente das pessoas, as emoções das pessoas, que tendenciam as pessoas a fazer coisas erradas, o que vai acontecer? A pessoa vai tentar, de certa forma, se absolver de seus pecados, dizendo o seguinte: não, olha, eu sou mau. Aliás, tem um ditado que diz assim, que a ocasião faz o quê? Alguém se lembra desse ditado aí? A ocasião faz o quê? Ladrão. Porque a pessoa vai dizer assim: não, eu não sou mau, mas o mundo me fez mal. Como que querendo se isentar, ou se excusar das culpas. Olha, na verdade, eu sou mau porque o mundo me fez mal. A culpa é da sociedade, a culpa é do governo. Mas a verdade que nós conhecemos, com base nas Escrituras, que não. A culpa não é da sociedade. A culpa, na verdade, é de nós mesmos, que por não compreender a verdade que liberta do Evangelho, nos deixamos ser subjugados por essas forças demoníacas opressoras. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre possessão demoníaca, é importante a gente entender que todos nós, independente da nossa fé em Cristo, nós também somos, a todo momento, nós somos tentados por esses poderes, por essas forças espirituais. Como é que elas habitam e como é que elas atuam? Nós não estamos numa aula aqui de angiologia, nem de demonologia, para falar sobre esse tema. Mas só para nós entendermos, esses poderes estão atuando no mundo físico. E eles atuam de várias formas, usando situações, usando pessoas, usando a fragilidade humana, a fragilidade emotiva, para poder de alguma forma oprimir as pessoas. E existe aí uma escadinha, que pode levar a pessoa à possessão, que ela começa exatamente com a opressão, depressão e possessão. Ou seja, o diabo ele vai criando situações e a mente da pessoa vai se tornando frágil, e ela não percebe e vai se entregando, a ponto de algumas vezes as pessoas chegarem a essa condição de estarem possuídas. Olha o que Jesus ensinou lá: o demônio, quando a pessoa liberta, ele sai, mas ele não deixa a pessoa, ele fica dando voltas. E aí ele se encontra com uma galera que também foi desalojada da casa de alguém, e ele fala assim: vamos voltar lá de novo. Vai que a casa está vazia. E como é que a casa se torna vazia? É quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente, de nos proteger espiritualmente, através da palavra de Deus, através da leitura, da comunhão, da santificação, etc. E aí ele vem e encontra a pessoa frágil. E às vezes essa fragilidade ela se dá dentro da própria igreja. Alguma situação que pode fragilizar alguém, e justo naquela hora o capetinha estava passando por ali, e ele percebeu que a mente do irmão ou da irmã tinha uma janelinha aberta. Jesus falou que o ladrão, o salteador, como é que ele faz? Ele pula pela janela. Ele não bate na porta e chega e fala assim: olha, eu estou pensando em oprimir você um pouquinho, eu estava pensando em bagunçar a sua vida. Não.
Ele só fica rodeando. Pedro fala, ó, ele fica dando voltas, voltas e mais voltas. De repente abriu uma janelinha, pá, ele entra. Então Marcos vai falar sobre isso. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que liberta. Então o Evangelho de Marcos é uma chamada à fé. E fé significa coragem. É muito forte essa palavra também, porque hoje a gente tem um conceito muito diferente da palavra fé, daquela que originalmente está na Bíblia. No caso de Marcos, a fé, ela significa o quê? Coragem. Coragem para quê? Para tomar uma decisão de seguir a Jesus. Ou seja, precisa ter fé. Mas ter fé não é crer. Ter fé é ter coragem para, de repente, como Jesus falou, lembra daquela história do moço que chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou a fim de te seguir, só tem um probleminha, meu pai está idoso, né? Porque o pai dele não estava morto, tá, gente? O pai dele era idoso, e segundo a tradição, o filho, ele tinha obrigação de cuidar do pai na velhice, até que o pai morresse e tal. Então ele falou: olha, deixa eu primeiro ir sepultar meu pai, ou seja, deixa eu cuidar do meu pai, quando ele morrer, aí eu venho e te sigo. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês se lembram? Deixa os mortos cuidar dos mortos. Deixa os mortos. Já pensou alguém chegar, vamos imaginar aqui, né, uma pessoa chegar aqui na igreja e falar assim para mim: ó, pastor, eu quero muito servir a Cristo, mas minha mãe, né, vamos falar de mãe, que amor de mãe é um pouquinho mais forte, os homens vão entender isso também, né? Minha mãe está lá na UTI, está quase morrendo. Aí o pastor vira e fala assim: deixa que ela morra lá, e você vem para cá e siga Jesus. É capaz do cara voar no pescoço do pastor, não é verdade? Mas olha, por quê? Jesus estava falando de fé. Você precisa ter fé. E a fé significa coragem para você abandonar tudo. Deixar pai, mãe, parentes, amigos. Deixar em que sentido? De priorizar o reino. Lá em Marcos capítulo 10, 38, gente, eu estou esboçando uma mensagem com base nesse versículo, e está muito difícil de terminar por duas razões. Primeiro, que é a questão de conceituar, é a exegese, né, de escrever a mensagem. E o segundo, é que eu vou ter que orar muito para pregar essa palavra. Porque Marcos 10, 38 diz assim: vocês não sabem o que estão medindo. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero servir a Cristo. Aí Jesus pega e vira e fala assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber do cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Olha a pergunta que Jesus está falando. Então Marcos, ele vai deixar bem claro que o Evangelho não é Marcos não é um evangelho de facilidade, que Marcos não é um evangelho de comodidade, mas que o evangelho, na verdade, é beber do cálice que Jesus vai beber. Qual foi o cálice que Jesus bebeu? O cálice da traição, do sofrimento. Qual foi o batismo de Jesus? Foi o batismo de João. Nós estamos falando do batismo aqui na sua morte, de ser literalmente, né, sepultado, no sentido de ter sido morto e sepultado. Vocês estão preparados para esse tipo de batismo? Por causa de meu nome? Então Marcos, ele chama as pessoas naquela época e diz: olha, o Cristo que vocês estão anunciando, que está sendo pregado, é um Cristo que exige renúncia total. Jesus chamou os homens para o seguir. E seguir aqui não é simplesmente dizer: estamos juntos, Jesus, né? Eu estava brincando com uns amigos, eles não vão assistir esse vídeo porque ele é privado, né, só para vocês alunos, mas eu estava conversando com os amigos, nós fizemos uma reunião, e alguns amigos, eles disseram que estariam comigo. Aí um deles me manda mensagem e diz assim: estamos juntos. Mas ele não estava junto, o cara não estava na reunião. Então Marcos vai deixar bem claro que no reino de Deus
Essa história de estamos juntos, mas não estou, não funciona. Seguir Jesus é entrar no reino. E entrar é estar com Jesus. E estar com Jesus é passar pela mesma trilha, pela mesma trajetória. Aí eu pergunto para vocês, é só uma pergunta aqui para nós refletirmos. Vocês acham que todos aqueles que se dizem cristãos no mundo atual estão preparados para beber do cálice de Jesus e passarem pelo batismo que Jesus passou? O que vocês acham? Não. É bem provável que não, né, gente? Então vamos continuar. Marcos, vamos falar um pouco sobre o término do livro de Marcos. Tem uma coisa muito interessante que talvez poucos saibam, mas o escrito original de Marcos, ele é menor do que o Marcos que nós temos na Bíblia. Porque o original, Marcos, termina exatamente no versículo 8 do capítulo 16. Ali termina o livro de Marcos. Mas segundo, alguns estudiosos, eles entendem o seguinte, que provavelmente Marcos não viveu um tempo suficiente para concluir os seus escritos, até porque o versículo 8, ele de certa forma ele é o encerramento de uma narrativa. Mas dá a impressão que Marcos contou a história pela metade, porque faltou essa parte da ressurreição de Cristo. Então, Marcos, ele não viveu para terminar o seu evangelho. Outro grupo de estudiosos dizem que... Pastor, desculpa, que página o senhor está? Como assim? No material. Esse vocês não têm. Tem. Vocês não está têm. tentando achar aqui. Não tem, esse não tem. Isso aí. É porque se eu colocasse, vocês iam ficar lendo, eu não ia prestar atenção em mim. Eu só vou liberar depois, tá? Esse não tem. Você só tem a primeira parte, só até a introdução histórica dos livros. Não, desculpa, gente, eu não coloquei porque ainda estou reescrevendo, tá? Não deu tempo de terminar. Então vejam bem, Marcos, alguns dizem que ele pode também ter concluído o livro, mas por alguma razão que não se sabe qual, lembrando que essa compilação dos textos só vão se confirmar lá no século XVI, então aqui a gente está falando do segundo, terceiro século ainda da era cristã, então provavelmente se perdeu também. Mas a verdade é que alguém, não se sabe quem, concluiu o livro de Marcos. A partir do versículo 19, aliás, do versículo 9 até, acho que é versículo 20, é isso ou 21 que termina? Não, 15, 16. Do 9 até o 16, foi alguém que, preocupado em dar um encerramento para o livro de Marcos, alguém escreveu, e isso passou a fazer parte também dos textos. Existem ainda, alguns manuscritos que surgiram depois do encerramento, já da formação do cânon sagrado, onde temos duas variações para o encerramento do livro de Marcos. Um que eles consideram mais extenso, que também não é atribuído a Marcos. A gente não tem acesso a esse material para poder dizer para vocês quantas páginas teriam, mas tinha um material mais extenso a partir do versículo 9 ali, que foi escrito para finalizar Marcos, e tinha um menor. Esse menor é o que faz parte das nossas Bíblias, tanto da Bíblia católica quanto da Bíblia protestante. Então, quando alguém ler a Bíblia, você estiver lendo a Bíblia, lembre-se que o Evangelho de Marcos, ele termina exatamente ali, saíram, fugiram do túmulo, apavorados e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Terminou o livro de Marcos. O versículo 9 a seguir não foi escrito pelo mesmo autor. Tudo bem, gente? Conseguimos terminar Marcos, olha que bênção. Mas agora a gente tem que falar de Mateus. Alguém sabe por que Mateus ele aparece como o primeiro dos evangelhos? O seu livro maior? Uma boa definição. Alguém tem outra? Eu falei sobre isso em algumas aulas anteriores, aliás, no ano passado. Você se lembra do ano passado? Não se lembra? Tem a ver com quem escreveu os evangelhos?
Porque naquela época o único livro, né, que era comumente aceito pelos cristãos do primeiro século era Mateus. Os outros livros, eles não tiveram a mesma, vamos dizer assim, a mesma publicidade, né, que teve Mateus. Então, o Evangelho de Mateus era o único que era mais conhecido, e de certa forma ele acabou tendo um destaque maior. Mas tem uma outra coisa importante que a gente vai ver também. Além dessa razão, né, dele ter sido o mais conhecido, foi o primeiro a ser reconhecido, né, como sendo um livro sagrado, tem uma outra que a gente vai chegar lá também. Só para a gente ter uma ideia, né, lembrando que até o ano de 180 a.C., então, só Mateus era conhecido. 180 depois de Cristo, foi isso que eu falei? Não é porque eu estou processando assim, né? Depois que a gente fala, aí a mente fala, peraí, não foi isso que você disse. 180 depois de Cristo, ele era o único evangelho conhecido. Ele teve assim uma facilidade, né, vamos dizer, na época da igreja primitiva, primeiro por causa da linguagem. Mateus tem uma linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial, muito simples, uma linguagem do povo, que todo mundo conseguia entender, né? Outra razão também é que Mateus ele tem um estilo literário que era comum naquela época para leituras públicas. As leituras, como poucas pessoas liam e escreviam naquela época, então as leituras elas eram feitas em praças, nas sinagogas, e Mateus ele tem uma estrutura, né, que permite eu posso dizer assim, a pessoa consegue assimilar, consegue guardar melhor o conteúdo do livro. O Evangelho de Mateus também, ele é o mais judaico dos 4 evangelhos, e ele é o melhor entendido, porque ele foi escrito para os cristãos de fala grega, mas de origem judaica, ou seja, Mateus ele é escrito para os judeus cristãos, e esses judeus falavam geralmente o grego. Outra coisa diz respeito ao autor do livro de Mateus. Quem seria o autor do livro de Mateus? A gente atribui geralmente a autoria ao título do livro, mas nós vamos ver que existem algumas divergências, embora a grande maioria entende que quem escreveu o livro de Mateus foi um dos discípulos de Jesus, chamado de Mateus. Mas existem controvérsias em relação a isso, até porque em alguns momentos da história o nome de Mateus é confundido com o nome de Matias, que é aquele discípulo apóstolo que assumiu o lugar de Judas. Então existem algumas confusões históricas. Outras porque fora o Evangelho de Mateus, em Marcos e em Lucas é citado, ao invés do nome de Mateus, é citado o nome de Levi. E Levi pode estar se referindo a um levita da tribo de Levi, como Levi poderia ser um nome próprio também. Então existem algumas confusões históricas em relação a isso. Por isso que a gente tem que ter muito receio quando a gente vai ler um livro da Bíblia, de ficar atribuindo assim a autoria do livro a quem leva o seu nome, porque nem sempre os livros da Bíblia foram escritos por aquele que leva o nome, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas por que Mateus ocupa o primeiro entre os 4 evangelhos? Essa é a pergunta, simples. Mateus ele é como se fosse uma ponte do Antigo para o Novo Testamento, porque ele começa exatamente com a cronologia, né, de Jesus, falando um pouco sobre a origem de Jesus. Então, se a gente abrir aqui, olha, em Mateus, nossa, abri certinho, assim, eu virei a Bíblia na primeira. Como é que começa Mateus? Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão.
Então o escritor aos Hebreus, aliás, o escritor de Mateus, ele tem uma preocupação muito grande em apresentar uma transição, né, entre a promessa de um Messias no Antigo Testamento e o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento para o povo hebreu. Então os evangelhos, né, a gente vê que eles foram escritos numa época em que os cristãos estavam começando a sair da sinagoga, tá, gente? Voltando um pouquinho à história da igreja, os primeiros cristãos se reuniam ainda, era muito comum se reunirem nas sinagogas. Todo mundo se lembra que as sinagogas eram pequenas salas, compartimentos que eram alugados, onde eles se reuniam ali para estudar. Hoje a gente poderia chamar isso de célula, de núcleo, e ali eles se reuniam para estudar as Escrituras. Ali começa o movimento cristão. Porém, com o passar do tempo e com a evangelização dos gentios, começa a haver muitos conflitos entre cristãos judeus e judeus. E aí há uma necessidade deles saírem de dentro das sinagogas, eles vão para as casas, eles começam a se organizar, ou melhor, se reorganizar em outros locais. Então o que nós vamos ver aqui? Que a igreja, ela estava se tornando mais gentia e menos judaica. Principalmente Paulo, o grande responsável por essa transformação da cultura cristã. O cristianismo que havia adorado a Deus lado a lado com os judeus não cristãos no templo, na sinagoga, agora ele tem que tomar uma posição. Ele tem que sair de dentro da sinagoga. Eu acho que um exemplo clássico que a gente poderia dar nos dias atuais é o movimento carismático dentro da Igreja Católica. Ainda existe, né, gente? Mas vocês percebem que muitas pessoas que entraram no movimento carismático acabaram saindo de dentro da Igreja Católica, porque chega um momento que as coisas começam a conflitar e eles se veem obrigados a tomar uma posição entre ficar ou sair, e eles acabam saindo. Eu conheço muitos pastores que nasceram, né, conheceram a Cristo dentro do movimento carismático, e depois eles chegou um momento que eles tinham que tomar uma posição. Então os cristãos gentios naquela época, eles também se veem obrigados a sair de dentro daquele movimento. Eles tinham que tomar uma posição. E qual é a posição que eles têm que tomar? Da liberdade cristã, que é a liberdade que foi anunciada por Cristo. Nessa época, o que provocou a separação? Estou falando tudo isso para a gente entender por que Mateus escreveu o livro, da forma como se vê. Naquela época, os gentios, quando começaram a conhecer o Evangelho, e aí aparece aquela doutrina da fé, a salvação pela fé, então os gentios, eles não tinham a cultura de adoração dos judeus. E eles começam a pensar o seguinte: bom, então já entendi, para ser salvo eu só tenho que aceitar a Jesus. Se esse é o problema, eu aceito a Jesus. Só que ao mesmo tempo, eles começaram a usar como pretexto a salvação pela fé, ou a salvação pela graça, para continuarem vivendo na vida de promiscuidade que eles viviam. Então, alguns judeus também, cristãos, eles começaram a pensar: poxa, isso até que é legal, a gente vive dentro de rituais, né, de uma cultura oprimida, né, e vamos sair também e vamos começar a viver debaixo da graça, que é muito melhor, porque a graça nos dá liberdade para viver promiscuamente. Porém, o que nós vamos ver, que na outra ponta, se tinha de um lado aqueles que a gente pode chamar de cristãos libertinos, do outro lado tinha os cristãos legalistas, que eram aqueles judeus que diziam: não é bem isso. A gente precisa seguir a cultura judaica. Você é gentil, você quer ser de Cristo, você precisa se circuncidar. Você precisa mudar a sua forma de se vestir. Você precisa se vestir como judeu, falar como judeu, você vai ter que ser um judeu. Então, dentro desse conflito, surge quem é a figura de Mateus, que ele vai fazer exatamente essa transição do velho costume, da velha tradição, para um novo modelo que está surgindo, que está brotando dentro do judaísmo, mas que precisa se separar do judaísmo
e viver a sua própria liberdade. O Evangelho de Mateus, portanto, ele vai procurar mostrar em suas páginas que o cristão, aquele que está em Cristo, né, ele é livre. Mas essa liberdade não significa viver de modo irresponsável. Ou seja, você está livre em Cristo, mas isso não te dá o direito de viver uma vida promíscua, de viver uma vida cheia de pecados. Se você está em Cristo, lembra daquilo que a gente falou agora há pouco do Evangelho de Marcos? Precisa o quê? Ter coragem para tomar decisão. Então é isso que ele vai mostrar, que a justiça que resulta da graça perdoadora não leva à iniquidade. Ou seja, a justiça de Deus que te absolve dos seus pecados através da graça, ela não faz isso para te levar de novo ao pecado. De maneira que aquele que está em Cristo, ele não tem que viver de forma iníqua. Se a pessoa está vivendo uma vida ainda em pecado, é porque ela não está em Cristo. Não tem essa história de eu peco agora, peço perdão depois, né? Pode ser que nessa virada aí de peco agora, peço perdão depois, a morte venha, né? Lembra da passagem lá daquele cara louco lá que construiu, fez, e depois, o que o Senhor falou para ele? Você é louco. E se eu pedir a tua alma agora, o que você vai fazer com tudo isso? É a mesma coisa em relação ao pecado. Então, Mateus ele vai falar e vai deixar bem claro o seguinte, que o dom da justiça de Deus, ou seja, a graça, ela envolve um padrão de conduta que vai muito além de qualquer sistema de regulamento. A graça, ela não veio para trazê-lo à liberdade do pecado, né? Tirar você do jugo do pecado e depois te colocar de volta sob o jugo do pecado. Tanto que a justiça do cristão, Mateus vai falar isso lá no capítulo 5, versículo 2, que a justiça do cristão deve exceder a dos fariseus. Ou seja, o cristão tem por obrigação de ser a melhor pessoa do mundo, de ser o melhor cidadão, o melhor homem, a melhor mulher, de ter uma conduta mais ilibada do que qualquer outra pessoa que você conheça. O cristão ele tem que ter um padrão que as pessoas olhem para ele. É isso que Mateus vai falar. Olha, não basta a lei, foi muito legal, ser judeu é maravilhoso, mas o compromisso de Deus com a história não se resume aos judeus. Ele não enviou Jesus para morrer só pelos judeus. Deus quer fazer brotar uma nova nação, um novo Israel, e ele vai falar sobre isso. E esse novo Israel, ele não está limitado à geografia de um país ou à cultura de um país. Esse novo Israel é um Israel formado por homens e mulheres que são melhores, são mais justos, são mais santos do que os próprios escribas, fariseus, que eram pessoas de uma conduta ilibada. Deu para entender, gente? É fácil seguir Jesus, né? Não existe tanto assim. Vocês ficaram quietos agora? Ou vocês estão gostando do que eu estou falando, ou vocês estão brisando, hein? É interessante. Um pequeno trecho aí, mas mexeu assim, né? Demais, gente. Eu diria que esses evangelhos, ou este evangelho, né, que nós estamos falando aqui em sala de aula, este é o evangelho que tem que ser pregado nos altares, nas igrejas. Esse é o evangelho que tem que ser anunciado nas igrejas. Infelizmente, houve uma substituição, né, desse evangelho bíblico por um evangelho moderno, contemporâneo, que é muito centrado no quê? No eu, na valorização do eu, do ego. Mas esse não é o evangelho de Cristo. Então, continuando, esta justiça, todavia, ela não leva à justiça própria. Ou seja, o fato de você ser melhor do que um fariseu não te torna melhor do que ele. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é assim, vamos imaginar que o fulano... eu posso usar o exemplo de vocês aqui, fica mais fácil? Vamos imaginar que a irmã Michele, ela é fariseu, tá?
E a irmã Lani, ela é o novo crente agora, o novo Israel. Ela é certinha, mas você vai ter que ser mais certo do que ela. Mas o fato de você ser mais certo do que ela não te torna justo pelas suas próprias obras. Porque para os fariseus era assim, eles se orgulhavam de serem bons. Eles se orgulhavam de praticar a lei, de carregar a lei, de decorar a lei. Como muitos cristãos às vezes que acham que são mais santos do que os outros, só porque fazem tudo certinho. E aí Mateus vai mostrar e vai dizer o seguinte: olha, essa justiça de Deus em você, ela não te leva à justiça própria. Você não é melhor porque você faz melhor do que o outro. Você é melhor porque a graça de Deus te alcançou. Isso é muito forte, gente, né? Tremendo, né? Glória a Deus. Olha, o cristão se lembra que ele é um receptor da graça perdoadora de Deus. Ou seja, nós somos melhores não porque fazemos tudo certo, porque fazer tudo certo é a nossa obrigação. Nós somos melhores porque nós somos o receptáculo da graça de Deus. Se tirar a graça, mesmo fazendo tudo certo, praticando caridade, né, dando comida para morador de rua, cuidando de velhinhas do asilo, né, dando esmola para os outros, sendo educado com as pessoas cortês, mesmo fazendo tudo isso, se não houver graça, nós não somos nada, a gente continua pecadores. Eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente começa a estudar sobre Marcos, a impressão que se tem que Marcos é o melhor evangelho, é o evangelho a ser lido, não é assim? Não, o evangelho que eu vou ler, que eu vou estudar é Marcos. Mas quando você entra em Mateus, você pensa, não, o evangelho a ser lido e estudado é Mateus. Isso é porque vocês vão chegar em Lucas e João. Porque cada um traz uma revelação, traz algo novo da parte de Deus, né? Existem 5 áreas que a gente tem que considerar em relação ao Evangelho de Mateus, até para a gente compreender melhor o livro. Primeiro, a questão do autor, da data que ele foi escrito, as fontes que ele usou, né? A estrutura do livro e qual é o propósito. Eu vou ser um pouquinho breve em relação a isso, até porque... Nossa, meu Deus do céu, como passa rápido. Ou eu falo demais ou esse relógio está trabalhando contra mim. Não. Tá dando Se certo. fala nessa parte que o senhor falou aí, que é forte, o relógio Parece que para e a gente se agarra nesse ponto. é impressionante. Agora vai embora. Vai embora. O que a gente vai ver em relação ao autor? Lembrando que não dá para precisar a data em que o livro de Mateus foi escrito, mas lembrando-se, com base naquilo que nós estudamos sobre Marcos, que Mateus ele foi escrito a posterior, ou seja, não se sabe se 2, 3, 5 anos depois de Marcos, né? Uma data aproximada seria entre 65 a 75 depois de Cristo. Outra coisa importante só, depois vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, aí podem ler e estudar melhor, mas diz respeito também, né, ao nome de Mateus, que eu falei para vocês, que alguns estudiosos, mas muito poucos, acreditam que o Mateus poderia ser Matias, e tem essa questão que lá em Marcos e Lucas está citando, ao invés de citar o nome Mateus, cita, deixa eu ver, em Marcos cita Levi, o filho de Alfeu, e Lucas fala só sobre Levi, mas sempre se referindo ao mesmo personagem. Então, isso acaba colocando em dúvidas alguns estudantes que acham que, na verdade, não foi Mateus, seria Levi, ou que não é a mesma pessoa, mas esse é assunto, sabe, para horas de discussão e ninguém vai chegar a nenhum consenso, então não é uma coisa tão relevante nesse momento, tá? Se vocês quiserem depois estudar mais sobre isso. Se, por exemplo, se a gente entender que Levi não é um nome próprio, mas que Levi está se referindo à nacionalidade do autor, então significa que ele era levita. Se ele era levita, por que ele não estava servindo no templo? Segundo a história, porque nessa época o povo, né, tinha se distanciado também um pouco do templo, a tribo de Levi cresceu demais, geraram muitos filhos,
e já não havia espaço para tanto levita no templo. Então o que os levitas fizeram? Como eles foram educados dentro de uma cultura, né? E eles tinham um nível de conhecimento mais acentuado do que os outros, então os levitas eles partiram para outras profissões, entre elas de escribas, serviam como oficiais. As profissões mais relevantes da época acabavam sendo ocupadas pelos levitas. Eles não perdiam a identidade, não perdiam o acesso à informação que os levitas tinham, mas não serviam no templo. Pode ser que Mateus, por isso que ele se torna um coletor de impostos, ou seja, ele vai ser fiscal da Receita, até pela formação que ele tinha também, o conhecimento que ele tinha. Vamos um pouquinho mais adiante. Existe uma outra questão também que é muito discutida, em que idioma foi escrito o Evangelho de Mateus. Considerando que ele tem uma linguagem muito voltada para os judeus, há quem diz que Mateus, na verdade, ele não foi, esse evangelho que chegou até nós, não é o verdadeiro evangelho de Mateus. Que o evangelho de Mateus, o primeiro, ele foi escrito em aramaico, que era a língua que os judeus falavam na época, e posteriormente essa primeira edição deve ter se perdido, mas antes que ela se perdesse, alguém a traduziu para o grego, e a tradução do grego foi que se tornou conhecida e chegou até nós. Até onde eu pude pesquisar, até o momento ninguém encontrou nenhum fragmento que comprove essa teoria, mas é uma teoria também, e talvez alguém já tenha ouvido algum pregador dizendo que Mateus foi escrito em aramaico. Se falar isso, ele não está certo e nem está errado, ninguém sabe. Tá? Seja qual for o pensamento, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que independente de ter sido escrito em aramaico, traduzido para o grego, ou de ter sido escrito diretamente do grego, o importante é que essa palavra chegou até nós, amém, irmãos? A data, como eu falei, não dá para a gente precisar, mas com certeza foi escrito depois de Marcos. Com relação às fontes, nós vamos ver que a fonte principal que Mateus usa, né, para os seus registros é Marcos, considerando que, lembra bem disso, considerando que Marcos foi escrito primeiro. Mas lembre-se disso, que também existe uma teoria de que na verdade é o contrário, Marcos extraiu de Mateus e de Lucas e escreveu depois. Essas questões, gente, você nunca vai saber o certo, então não se prendam a isso, porque não tem como saber, porque assim, os registros que se tem desses evangelhos, os mais antigos datam do quarto século. Quer dizer, entre o ano 30 até o ano 330, são 300 anos de história. Então, se hoje é difícil a gente ter acesso a alguns acervos históricos, né, mais recentes, imagina aquela época, né, com toda a deficiência que tinha para guardar esses acervos. Então, isso acaba sendo, eu não vou dizer que é irrelevante, mas não é algo para você se prender, né, e ficar horas e horas intermináveis querendo descobrir essas coisas que não vai acrescentar nada. Então as fontes, além de ter usado, né, Marcos, partindo desse pressuposto, né, que Marcos foi o primeiro, ele também usa, né, que pelo menos mais outras duas fontes para escrever os seus livros. Uma dessas fontes, né, a gente vai ver que é a fonte que eles chamam de Q, e a outra era uma fonte chamada de L. Eu pulei, aliás, de M, eu pulei essa parte quando a gente estava estudando sobre a história, porque é uma lista tão grande de letrinhas que também não vai mudar nada na história. Mas vamos dizer assim que eram pequenos fragmentos, né? Então eles davam letras para poder codificar esses fragmentos, e ele usou provavelmente desses fragmentos a estrutura do livro, que é o que nos interessa. O Evangelho de Mateus, ele tem 5 seções. Qualquer estudante que for estudar, pesquisar o livro de Mateus, ele deve considerar essas 5 seções. Essas seções, na verdade, ela é chamada também no campo teológico de colofão. Então eu não vou ficar usando essa expressão aqui porque
eu acho que ela já está um pouco ultrapassada, né? Eu prefiro chamar de sessão, né? Outros chamam de chavões, mas são 5 sessões que dividem o livro de Mateus, os 5 colofões, tá bom, gente? Então, a primeira dela, ela termina em Mateus 7:28, a segunda termina em Mateus 11:1, a terceira 13:5:3, a quarta 19:1 e a quinta 26:1. Como que elas podem ser definidas? É isso que a gente vai ver aqui, né? Alguns estudiosos podem discordar dos nomes, mas as sessões, elas existem, tá? O nome que eu digo é assim, cada um acaba dando uma nominação para a sua sessão. Eu vou seguir o pensamento do autor que nós estamos estudando. O Evangelho de Mateus, ele fala muito do reino, né? Então ele fala de um reino a ser estabelecido, que não é o reino que os judeus esperavam, não é um reino político, não é um governo humano, mas é um reino invisível, espiritual, e não é um reino que se limita aos judeus, mas é um reino para todos os povos. Então, primeiro, o reino, sua natureza e as características desse reino. Então ele vai falar sobre isso, vai começar exatamente ali em Mateus 4:12 e vai terminar no 7:28. Onde ele fala sobre a natureza, as características e o ponto principal, vamos dizer assim, o ápice dessa estrutura, né, ou dessa primeira sessão, é o Sermão da Montanha, que eu costumo dizer que uma das bases, né, de toda a nossa fé cristã, da nossa doutrina cristã, ou da doutrinação cristã, está no Sermão do Monte. Eu penso que ali, tudo aquilo que Paulo vai escrever, Pedro, Tiago, o escritor aos Hebreus, João vai escrever, eu acho que tudo aquilo está condensado ali dentro do Sermão do Monte. Porque ali Jesus, ele coloca, são as palavras de Jesus, de uma forma mais objetiva, né? E não tão detalhada como nos escritos nas cartas, porque as cartas são exatamente a interpretação daquilo que Jesus falou, mas o Sermão da Montanha, ele é um dos pilares mais importantes da fé cristã. Segundo, a apresentação e a propagação do reino. Como é que o reino se torna visível? E como é que se propaga esse reino entre os homens? Depois você tem a inauguração do reino. Quando é que o reino é de fato estabelecido? Aí depois nós temos a relação de Jesus para com o reino. E por último a gente tem a última apresentação formal do reino à nação judaica, que começa lá no capítulo 19, onde Jesus vai falar ali sobre os fins dos tempos, e ele vai deixar bem claro para o povo judeu que esse reino não é um reino físico. Mateus tinha um propósito. Deixa eu ver se dá tempo. 10. Tá. Consigo falar que aí eu elimino, né? Eu mato o Mateus. São só mais algumas páginas. O duro que não é uma página, né, gente? O duro que cada página é 15 minutos. Mas eu vou tentar sintetizar aqui para a gente terminar dentro dos 10. O propósito. Qual que é o propósito principal? O que Mateus queria quando ele decide escrever o seu livro? Primeiro, da mesma forma que Mateus não vai escrever a biografia de Jesus. Alguém sabe por que os 4 livros levam o nome de Evangelho? Não poderia ser chamado de carta de Mateus, carta de João? O que é Evangelho? Traz a boa nova do reino? Uau! Muito bem. Porque a palavra Evangelho é a boa notícia. E o foco principal deles não é a biografia, né? O foco principal é a notícia, a mensagem. O que é que Jesus queria dizer, né? O que ele disse, aliás, não é o que ele queria dizer, é o que ele disse. Então, essa é a boa nova. Essa é a notícia que precisa ser propagada. Então, nenhum dos evangelhos pode ser considerado uma biografia da vida de Jesus. Cada livro, contudo, a gente vai ver que existem algumas sequências naturais de evento, porque todos os livros começam falando ali do início do ministério terreno de Jesus e termina com a morte e a ascensão de Jesus. Mas não existe uma ordem cronológica detalhada dos dados. Em alguns momentos nós vamos perceber nos 4 evangelhos
que os assuntos não estão muito em ordem cronológica, porque o foco não era esse. Não era biografia, não era um estudo cronológico dos milagres de Jesus, das mensagens de Jesus. O foco principal é o Evangelho, boas novas. Jesus não é descrito fisicamente em nenhuma parte. Eles basicamente não falam da infância de Jesus, porque o foco é o Evangelho. Então, qual é o propósito do Evangelho de Mateus? Isso que a gente vai ver. Mateus, o objetivo dele foi organizar e sistematizar suas conclusões acerca de Jesus. Quem é Jesus? É isso que Mateus vai fazer. Ele vai apresentar Jesus para os judeus cristãos e vai dizer: olha, esse Jesus é o Cristo prometido, e esse Jesus é o Cristo que veio para estabelecer o seu reino. Mas lembre-se, esse reino não é um reino que vai disputar território com Roma. Esse reino não é um reino que vai ser implantado fisicamente. Esse reino está dentro de vocês. Então o foco principal dele é isso: é organizar e sistematizar as suas conclusões acerca de Jesus. Jesus, por que Jesus é o Messias prometido? Então ele começa contando lá toda a genealogia de Jesus. Olha, Jesus, ele é descendente de Davi, Jesus é descendente de Abraão, e ele vai puxar lá na história toda a árvore genealógica para mostrar para os judeus que Jesus não era um estranho, ele era de fato aquele que o profeta Isaías falou e que outros profetas falaram. Então ele vai fazer isso. Os judeus há muito que estavam esperando pelo Messias, mas eles tinham uma visão de um príncipe politicamente poderoso, de alguém que viesse e que realmente fosse pegar em armas e lutar contra os romanos. Mateus, ele vai escrever o seu livro numa época onde a guerra entre judeus e romanos estava muito próxima de acontecer, a perseguição estava muito prestes também a acontecer, e ele vai deixar bem claro que os judeus cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus, não deveriam empunhar em armas para defender o seu terreno contra o governo romano. Bem diferente do período das cruzadas, da Inquisição, bem diferente do período atual, né, onde os crentes algumas vezes brigam tão ferreamente por territórios que a gente vê pastor matando pastor por causa de crente. Já viu esses negócios aí? É bem estranho, né, gente? Mas isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele não se dá no plano físico. O propósito, então, é mostrar que Jesus é o verdadeiro rei messiânico que veio. E outra coisa que Mateus vai deixar bem claro também, aqui com relação à metodologia a ser aplicada pelos seguidores de Jesus. Ele vai deixar bem claro que ser um seguidor de Jesus é ser um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo é estar disposto a beber do mesmo cálice e passar pelo mesmo batismo, pelo mesmo processo de Jesus. Então, ele vai deixar bem claro, Mateus, que os seguidores de Jesus, aquele que decidisse seguir Jesus, ele tinha que saber que em algum momento ele poderia ser confrontado acerca da sua fé e que a sua defesa não se daria com armas, mesmo que ele fosse levado à morte. Aí eu pergunto mais uma vez para vocês, gente: quantos seguidores de Jesus nós temos hoje? Porque se seguir Jesus significa o quê? Aceitar, não é passar. Há uma diferença entre aceitar e passar, né? Mas é aceitar, viver o mesmo processo que Cristo, se necessário. Ou seja, ter que passar por tudo aquilo que ele passou. A princípio, os cristãos primitivos, eles deram muita atenção ao evangelismo. Por que a igreja cristã, isso é muito importante também para vocês saberem, por que a igreja cristã primitiva se preocupou tanto em evangelizar o mundo antigo, principalmente as pessoas próximas deles? Alguém sabe por quê?
Alguém vai dizer que é porque era a ordem de Jesus, né? Mas não. Mas por quê? Por que isso? Porque é a chegada do novo reino. Porque o pensamento dos cristãos primitivos é que aquele Jesus ia voltar logo. E eles não queriam que seus parentes, que seus amigos se perdessem. Então o sentimento que eles têm é o seguinte: esse Jesus, se ele morreu, ressuscitou em 3 dias e apareceu para nós e subiu ao céu, ele pode voltar a qualquer hora. Então nós temos que viver sempre na expectativa, na iminência de que a qualquer momento esse Cristo pode voltar. Aí eu deixo mais uma pergunta para vocês. E hoje? Será que a gente vive com essa expectativa de que a qualquer momento Jesus pode voltar? Tem que viver, porque se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai voltar. Nós E o temos que duro viver é com essa que a gente expectativa. não sabe exatamente o dia nem a Não, hora, vai vir, nem ele mesmo fala, ele vai Olha, vir quando o dia e a hora, Ninguém eu não sabe. vou dizer para ninguém. só o Pai. Só quem sabe é o Pai. Na hora que ele falar, desce, eu desço. Na hora que ele falar, pode buscar o Israel preparado, escolhido, né, o novo Israel de Deus, você pode pedir que na hora que eu falar, filho, desce, antes toca a trombeta, você vai lá e pega. Ô pastor, E aí? mas eu lembro quando eu era pequena, eu tinha mais medo. Não, eu tinha muito medo porque assim, eu sou temente a Deus, né? Eu tô falando assim porque os meus pais, que eram mais velhos, meu tio mais velho, eles falavam, olha, cuidado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, tá muito perto de Jesus voltar. Eles também pensavam assim, entendeu? Tanto que meu pai morreu Por que pensando não assim, pensam mais hoje? entendeu? E eu não vejo as pessoas pensarem assim, Não se fala, as igrejas não pregam Entendeu? arrebatamento. Eu fico chamando ela pra vir pra igreja, minha mãe também liga pra ela, vai se converter, vai se converter. Sabe o que ela fala pra gente? É. Ah, eu escutei muito quando era criança que Jesus ia voltar e nunca voltou. Mas é sério, gente, isso é sério. Pastor, essa parte que você está falando aí, porque ele está vivo. Eu estou lembrando do hino da harpa, que está cantando na minha cabeça. É o velho. Gente, Posso crer no ar. eu tenho que parar por aqui, gente, mas é muito importante a gente refletir um pouco mais sobre isso. Refletir sobre o que nós estamos pregando, sobre como estamos vivendo, a fé que alegamos, né, que professamos. A gente precisa pensar mais sobre isso. Na verdade, o grande propósito de Mateus, então, é esse, é a transição do antigo para o novo, apresentando um Cristo messiânico, né, que veio para estabelecer um reino, mas não é um reino físico, é um reino espiritual. Então é essa transição que ele vai fazer. E por que a carta dele é mais voltada para os judeus? Porque os judeus, eles tinham essa expectativa de um Cristo, de um Messias que viesse para estabelecer um reino terreno. E ele vai deixar bem claro, olha, o reino dele não é terreno, não vem com aparência. Só para Sim. falar, Pode quando falar. a Rosana falou que quando os pais delas falavam que ela era pequena, que Jesus ia voltar, ela falava que ela tinha medo, eu ri porque, assim, eu quando eu vim para a igreja, eu tinha medo do livro de Apocalipse, porque eu entendia que Apocalipse ia ser o fim do mundo e tal. E hoje eu vejo como uma revelação boa, porque é a volta de Jesus, buscando os seus, buscando a igreja. Então hoje eu vejo o livro de Apocalipse, não com temor, mas com esperança, como uma coisa boa. Então, Obrigado, você, né, só para falar, às vezes a gente tem Essa medo, mas a palavra. volta de Jesus é bom. Não é uma coisa boa, não uma coisa ruim. As boas novas não trazem temor, Temor, medo, trazem exatamente. esperança. Esperança. Né? Lindo. Vamos nos colocar em pé depois dessa. A volta de Sim, irmão. Mas a quem tem pergunta fé, certa crê nele, né? Diz que não seria: tem. até onde nós estamos agora em Batução Ferreira? É que não tinha Pensa aí. uma tiazinha lá dentro. Essa é a pergunta Ia para na minha pensar. É, Até onde nós estamos levando a gente, sério? vamos agradecer o Senhor. Hoje tem café e tem bolo, gente. Aliás, tem 2 sabores. Né? Vocês não podem perder essa bênção. Eu vou pedir, hoje eu vou pedir ao irmão Miguel para fazer oração e agradecer o Estava Senhor. sabendo disso. Amém. Deus Todo-Poderoso. Somente o Senhor, meu Pai, é quem conhece o pensamento de todos que estamos aqui. Como o Senhor conhece também de todos os viventes, como o Senhor diz na sua palavra. Daí, no Evangelho, meu Deus. E o Senhor diz que
O pensamento é de bom, é de bondade, é de vitória. Então, meu Deus, nos dê vitória, nos dê um ensinamento correto, perfeito, no agradável, poderosamente do Senhor. Aqui neste lugar, onde nós estamos estudando, o Espírito Santo Consolador do Senhor nos ensine a ser esse consolo, essa verdade que o Senhor mesmo deixou à autoridade do vosso Filho amado, nos ensinar dia após dia e viver nessa esperança, como nós acabamos de ouvir, que Ele vai voltar. E todas as esperanças são vivas, e toda profecia vai se cumprir, seja na nossa época, ou seja na época vindoura dos demais podem vir, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Vamos lá, vamos ao café.